Capítulo 37. Medo da noite. 14º dia da lua de sangue. Porto de Ankar, sudeste da fortaleza de Achiron, inverno, ano 3081 após a perdição. Dain estava no topo do penhasco mais ocidental que se enrolava ao redor do porto de Ankar, densas nuvens negras obscurecendo a lua, o vento açoitando seu manto e rugindo em seus ouvidos. Abaixo, a baía que protegia o porto das ondas violentas que assolavam o resto da costa estava repleta de pelo menos 50 navios. Quando souberam que Loren estava reunindo uma frota, não tiveram escolha a não ser agir. Poderiam ter mobilizado sua própria frota de Esquifel ou Lostren, mas isso era mais rápido e, se feito corretamente, faria com que os Lorianos e os traidores temessem cada sombra que se movesse na fortaleza de Achiron. Chegou a hora. Alina se aproximou por cima do ombro esquerdo de Dain, com Mera caminhando ao seu lado. Rinvar e Aldin seguiram seus cavaleiros, as garras escuras tilintando contra as rochas, os olhos azuis e dourados parecendo brilhar ao luar. Dain ainda estava maravilhado com as criaturas. Ele jamais esperara ver um viver novamente em toda a sua vida. Mera passou a mão pela bochecha direita de Dain, deslizou os dedos pela nuca dele e lhe deu um beijo nos lábios, depois se moveu para a beira do penhasco e olhou para os navios lá embaixo. Dain acenou com a cabeça para sua irmã, sua rainha, quando ela se aproximou para ficar ao seu lado. Mesmo enquanto observava, com a coroa de pedra solar em sua cabeça, o corpo coberto por uma armadura de couro escuro e as marcas tatuadas de um vindari em seus dedos e mãos, Dain não pôde deixar de ver a garotinha que deixará para trás tantos anos atrás. Ele conseguia ouvir a voz dela com muita clareza. Um dia serei eu. Serei um cavaleiro de viver. Assim como minha mãe. No que você está pensando? Perguntou Alina, erguendo o olhar da água abaixo. Só me lembrando. Ele permitiu que seus pensamentos se demorassem naquela lembrança por mais um instante, saboreando-a. Aquele tempo já havia passado, e não havia como recuperá-lo, mas isso não significava que ele o deixaria para trás. Eu já sei sua resposta, mas posso lhe pedir uma última vez para reconsiderar? Você é a rainha agora, Alina. Esta rebelião se mantém firme porque você está à frente dela. Se algo acontecesse... Para surpresa de Dain, Alina não lhe respondeu com rispidez. Ela simplesmente balançou a cabeça suavemente. Passei muito tempo pensando sobre que tipo de líder quero ser. E a resposta a qual sempre retorno é que quero ser como nossa mãe. Nunca serei a rainha que se senta em um trono enquanto envia outros para a morte. Rainha ou não, sou filha de Ilha Teres e sou uma Vindari. Lutar está no meu sangue. O sorriso que se seguiu foi suave, e ela deu um empurrãozinho em Dain. Além disso, não permitirei que os bardos digam que Dain Teres assombrou os sonhos dos Lorianos enquanto sua irmã se acomodava e colhia os frutos. Então vamos assombrá-los juntos. Dain permitiu-se um meio sorriso. Queria dizer-lhe o quanto estava orgulhoso, como ela já era tudo o que a mãe deles tinha sido: forte, feroz, leal, compassiva. Mas palavras ditas com muita frequência significavam pouco, e agora não era a hora. Algum de vocês viu Belina? Ela já deveria estar aqui. Noite perfeita para isso. Dain sobressaltou-se e depois suspirou ao ver Belina parada à beira do penhasco a poucos metros de distância, com os braços cruzados e o lábio inferior curvado num sorriso. Mais de uma década juntos, e ele ainda não fazia a mínima ideia de como aquela mulher sempre conseguia surpreendê-lo. Você estava esperando aí quando eu pedisse. Ela lhe deu um sorriso que demonstrava que era exatamente isso que ela estava fazendo e que estava encantada com isso. Caminhou até ficar entre ele e Alina, inclinando a cabeça para cima e observando Rinvar com cautela. As narinas de Rinvar dilataram-se e ele ergueu-se, estendendo as patas dianteiras aladas em volta de Alina, num gesto protetor. Na escuridão, as escamas pretas e laranjas da criatura faziam-no parecer quase sobrenatural, com partes do seu corpo a camuflarem-se na noite. Ele é um cachorro muito grande, disse Belina enquanto entregava a Dain uma mochila que ele colocou no ombro. Ela olhou mais uma vez para o penhasco. Tem certeza de que ainda aguenta? Tentem acompanhar. Dain olhou para Mera e Alina. Prontas. Ambas assentiram com a cabeça. Não faça nenhuma besteira. Mera beijou mais uma vez, depois montou em Aldin, prendendo as correias na sela enquanto o dragão girava os ombros e soltava um ronco baixo, agudo e vibrante. Alina segurou o antebraço dele. Pela lâmina e pelo sangue, irmão. Ter você ao meu lado significa tudo. Com lâmina e com sangue. Fiquem seguros. Deixem os magos comigo. Vocês dois são adoráveis, disse Belina. Mas está um frio de rachar aqui em cima,
e os vivernes estão me olhando como se eu fosse o jantar. Quer dizer, quem poderia culpá-los? Olhem para mim. Um rosnado profundo e uma série de pulsações agudas escaparam da garganta de Rinvar enquanto o dragão esticava o pescoço para frente e curvava os lábios, com as pregas em seu pescoço tremendo. Bom garoto! Bom garoto! Belina levantou a mão. Não sou tão apetitosa quanto pareço. Lini, uma ajudinha. Alina estendeu a palma da mão aberta e Rinvar ronronou, roçando as escamas da mandíbula nos dedos dela. Minha rainha! Belina fez uma reverência tão profunda que parecia forçada e piscou para Lina, que a encarou com raiva e corou ao mesmo tempo. Belina apontou seu arco na direção do dragão, parecendo apreciar o sibilo que Rinvar lhe dirigiu antes de continuar permitindo que Alina coçasse sua mandíbula. Belina! Daine mal fez para esconder a irritação em sua voz. Aquela mulher era talvez a única alma no mundo com coragem suficiente para antagonizar uma serpente alada. O quê? Só estou tentando ser gentil. O que mais você quer de mim? Um pouco de silêncio seria bem-vindo de vez em quando. Você não está falando sério. Daine aproximou-se de Belina e agarrou ambos os antebraços dela. Ah, mas eu quero sim. Os olhos de Belina se arregalaram quando ela percebeu o que ele estava prestes a fazer. Não, por favor, não de novo. Você não me disse que era assim que íamos descer. Não, ela repetiu. Eu subo. Só comece sem mim, e eu alcanço você. O sorriso de Daine ia de orelha a orelha. Não era frequente que ele conseguisse fazer Belina se contorcer desconfortavelmente, em vez do contrário. Era uma cena adorável. Dê-nos algum tempo para chegarmos aos navios. Iremos ao seu sinal, disse ele à irmã antes de olhar para Belina. Não grite. Os penhascos vão propagar o som e eles nos ouvirão chegar. Vou te morder até o fim. Vou te morder até sangrar. O sorriso de Daine não vacilou. Respire fundo. Dito isso, ele a abraçou e a puxou para fora da beira do penhasco. Alina se inclinou para frente e se aproximou da balança. Ela agarrou o pescoço de Rinvar com toda a força que tinha, segurando as alças da sela. O corpo do viver serpenteou e ele impulsionou-se para cima, as fivelas tilintando enquanto as grossas correias de couro que prendiam Alina se esticavam. Ela adorava a sensação de Rinvar subir, a pressão do mundo puxando seus ombros, tentando arrancá-la e falhando. Assim que o viver estabilizou, Alina sinalizou para que os outros mantivessem a formação. Amari e Lukira voaram à sua esquerda, seus vivernes, Sindel e Urim, camuflando-se na noite. Mera montou em Aldin à direita de Alina, com outros 10 vindaria atrás dela. Eles voavam logo abaixo das nuvens negras que cobriam o céu, com uma tênue luz rosada penetrando-as. Lá embaixo, as naves de Loria balançavam na água escura, o som das ondas quebrando ecoando pelo penhasco. Daine e Belina estariam posicionados agora, em algum lugar à direita da frota. Aquela mulher a irritava profundamente. Não tinha o menor senso de etiqueta, e cada pensamento que lhe vinha à mente parecia fluir por entre seus lábios. Mas Daine se importava com ela como se importava com poucos. Isso era algo que Alina percebera desde o primeiro instante em que Belina entrará na tenda. Além disso, ela lutava com uma frieza e eficiência que Alina só podia respeitar. Entre ela, Daine e os Anduri, inúmeras caravanas de Lorianos e Coráclons jaziam em chamas na terra, e quase 500 cabeças foram empaladas ao longo da estrada principal que levava à fortaleza de Ashiron. A ideia de atacar somente à noite fora de Belina e Daine, de aniquilar impiedosamente todos os grupos invasores, de destruir cada caravana, cada acampamento e cada posto avançado que encontrassem. Usariam os Vindari para hostilizar as linhas de suprimento de Varsund ao longo dos portões quentes. Não podiam atacar a fortaleza sem os reforços prometidos por Aeson, não sem arriscar uma derrota terrível. Mas poderiam ensinar aos Lorianos e aos traidores o medo da escuridão. O plano funcionara perfeitamente. Os ataques às aldeias valtaranas perto da fortaleza diminuíram quase a zero, e alguns aldeões passaram a chamar Daine e os outros de Demônios da Passagem, em referência à parte de Valtara que se conectava à fortaleza de Ashiron. O mais irritante em relação àquela mulher, porém, era que Amari era apaixonado por ela. Mas isso era problema para outro dia. Alina respirou fundo, prendendo a respiração enquanto Rinvar descia para aproveitar uma corrente de ar que se formava abaixo deles. Só mais um pouco, para garantir que Daine e Belina estivessem em posição. Savrin, Olivian, Glaucus e cerca de 50 Anduri já estariam posicionados nos portões do porto, prontos para caçar qualquer retardatário, deixando passar apenas alguns poucos. Os batedores relataram que cerca de 1.500 lanceiros guardavam o porto,
juntamente com vários magos de batalha de Loria. Alina insistira que atacassem com um número maior, mas Daine fora categórico em manter o grupo pequeno. Ela confiava nele, assim como confiara em seu julgamento ao nomear Savrin para sua guarda real. Um sinal com a mão à direita de Alina chamou sua atenção. Agora. Ataque. Questionamento. Mera usava uma luva branca na mão esquerda, assim como Alina e as outras, para tornar os sinais mais visíveis à noite. Alina respondeu, e então levou a palma da mão aberta ao peito, pela lâmina e pelo sangue. Mera retribuiu o gesto, e Alina pressionou a mão no pescoço de Rinvar e gritou por cima do vento, mergulhe. Daine flutuava na água, mantendo a cabeça logo acima da superfície, sentindo o respingo das ondas em seu rosto. Ele teceu finos fios de água ao redor da sacola que boiava à sua frente, impedindo que o conteúdo se inundasse. Em seus anos com Belina, ele descobrira que a maioria dos magos não conseguia sentir o uso da centelha se os fios fossem finos o suficiente e a distância, grande o bastante. Poucas funções úteis podiam ser realizadas com fios tão finos, mas esta era uma delas. Eu ainda não te perdoei. Belina flutuava na água ao lado dele, balançando a cabeça incessantemente. Cala a boca, sussurrou ele, olhando para o céu, com o ombro ardendo onde ela o havia mordido. Sabe que eu detesto saltar de penhascos assim. Lembra do Carvos? Achei que ia morrer. Nem todo mundo consegue fazer esses seus truques de mágica. Além disso, você tem ideia de quanto tempo meu cabelo demora para secar? Cabelo não fica tão fabuloso assim sozinho. Daine enrolou um fino fio de água em volta de si e o usou para respingar água no rosto de Belina. Eu sei que era você. Não faço ideia do que você está falando, disse ele, evitando propositalmente olhar para ela. O navio mais próximo estava a não mais de 15 metros de distância. Um pequeno grupo de lorianos ocupava o convés, trajando roupas de couro vermelhas e pretas. Eles se chamavam, e seus gritos ecoavam. O porto em si era uma história diferente. Patrulhas de lorianos e traidores valtaranos se moviam em grupos de 20 pelo cais, com lanternas iluminando seu caminho. Os batedores de Mera relataram a presença de mais de 1000 homens na guarnição, posicionada atrás de uma paliçada recém-construída e reforçada por vários magos de Loria. Os lorianos deveriam ter enviado mais lanceiros. Algo se moveu no céu, no limite da visão de Daine. Um clarão e então desapareceu. Um assobio baixo chegou aos seus ouvidos, seguido por uma série de estrondos e gritos quando Alina e os Vindari mergulharam rente ao chão e lançaram Godiri sobre os conveses. A substância era uma mistura usada em guerras navais. Seus ingredientes eram ferozmente guardados pela guilda dos piroclastos de Narvon, e o segredo de sua criação era uma das poucas coisas em que todos os reinos concordavam. Mas, se alguém tivesse os contatos certos, poderia obtê-la em pequenas quantidades. Belina o apresentou a ela pela primeira vez quase 7 anos atrás, durante o incêndio da Quinta Frota na Baía da Luz. Ele não fazia ideia do que era composta, mas assim que foi acesa, o líquido queimou com a ferocidade do fogo de dragão. Nem mesmo a água conseguia apagar suas chamas. E, quando lançada em pequenos recipientes de barro, não havia nada que pudesse afundar um navio mais rápido. Felizmente, Belina conhecia mais contrabandistas do que um pássaro conhece árvores. Hora de ir embora, sussurrou Belina, nadando em direção ao navio mais próximo. Que diabos foi isso? Gritou uma voz do convés superior. Tem pedaços disso por toda parte, respondeu outra voz. Tem um cheiro agradável, respondeu outro. Daine pressionou o dedo contra os lábios, mantendo-se a poucos metros do casco do navio, com as ondas o elevando e abaixando. Belina imitou o gesto dele, zombando dele. Da sacola que flutuava em seu pescoço, ele tirou uma lata com pederneira e aço temperado, junto com 2 potes de barro tampados com rolhas de cera, e os entregou a ela. Sem dizer uma palavra, ela se virou de costas, colocou a lata entre os dentes, ergueu os potes acima da água e nadou para além da proa do navio. Mais estrondos sinalizaram o segundo ataque dos vivernes, com os navios de fogo divino se chocando contra os conveses das embarcações. Daine se moveu para a proa. Ele mal conseguia distinguir Belina a uns 15 metros de distância, seus cabelos escuros boiando na água. Ele removeu a rolha de cera do primeiro frasco, o odor horrível dos trapos embebidos em gordura derretida exalando de dentro. Um fio fino de fogo depois e chamas irromperam do pequeno frasco. Daine lançou o frasco por cima da amurada do navio. Um instante se passou, seguido por um estrondo, e então o convés do navio irrompeu em chamas violentas, as labaredas ardendo como uma fogueira de sinalização na escuridão. Soldados gritaram e botas bateram na madeira, e em pouco tempo, as velas e o cordame também estavam em chamas. Um instante depois,
outro navio explodiu em chamas enquanto Belina fazia sua parte. Enquanto as chamas se alastravam, Daine nadou até o navio mais próximo e lançou seu segundo frasco. Esmagou. Chamas. Daine mergulhou e nadou com todas as suas forças em direção à extremidade leste do porto, emergindo apenas para respirar. Quando chegou às docas, mais 3 navios já estavam em chamas, o vento atiçando as chamas. Realmente não havia nada como o fogo divino. Bastava um sussurro de chamas, uma brasa na brisa, e outro navio explodia em um inferno flamejante. Em pouco tempo, toda a frota seria reduzida a fumaça e cinzas. Sinos tocaram, homens e mulheres gritaram, e pés bateram contra a madeira enquanto todo o porto mergulhava no pandemônio. Daine agarrou-se ao cais e saiu da água enquanto os guardas se esforçavam para apagar as chamas. Ele respirou fundo pelo nariz, acalmando-se e cerrando os dentes para que não batessem. O ar de inverno era gélido e ele estava encharcado até os ossos, mas precisava se mover rapidamente. Atravessou as tábuas de madeira, mergulhando nas sombras entre 2 prédios com vista para os cais. Soldados passavam correndo pelas ruas, carregando baldes, gritando e berrando. As chamas não se apagam, gritou uma voz. Daine não demorou a sentir o formigamento da centelha percorrendo sua espinha. Ele se moveu para poder observar melhor os cais onde os navios estavam atracados. 6 magos de Loria estavam em meio ao caos, mantos negros drapeados sobre os ombros, fios de fogo, água e ar entrelaçados em seus corpos. Exatamente como planejado. Um grito estridente soou lá em cima, ecoado por outro, e então as vivernes mergulharam através das chamas furiosas, com os Vindari em suas costas lançando o último resquício do fogo divino sobre as docas depois de terem atraído os magos. Daine prendeu a respiração por meio segundo, observando um pedaço de vela em chamas flutuar lentamente para baixo, girando e rodopiando. Aterrissou, e as chamas atingiram o fogo divino e varreram as docas como uma onda flamejante. Homens e mulheres gritaram ao saltar dos cais, os gritos ficando ainda mais altos quando emergiram da água e descobriram que ela também estava em chamas. Os magos de batalha não foram tão facilmente derrotados. Do lugar onde Daine estava, ele viu um deles caído em uma pilha de cinzas, mas os outros 5 se protegeram com a centelha e se posicionaram para enfrentar os Vindari atacantes. Um raio saiu da palma da mão de um mago e atingiu um dragão alado na lateral. A criatura caiu sem um grito ou uivo, soltando fumaça enquanto se chocava contra a cidade portuária. Daine sacou uma faca do cinto e saiu correndo da rua lateral, mantendo o coração calmo. Ele os havia avisado para não voar embaixo. As escamas do Viverne eram azul escuras. Não eram Aldin nem Rinvar. Quando Daine saiu da cobertura, um soldado gritou à sua esquerda e avançou, mas parou abruptamente no meio da corrida e caiu na terra. Daine lançou um olhar para cima e viu Belina saltando de telhado em telhado, mantendo-se abaixada, com o aço reluzindo em suas mãos. Mais 2 soldados o avistaram no meio do caos. O primeiro sequer desembainhou a espada. Daine saltou em sua direção, girou a faca na mão direita e a cravou no pescoço do homem, fazendo jorrar sangue enquanto a retirava. O segundo soldado cravou uma lança na cabeça de Daine enquanto seu companheiro caía. Daine se virou, agarrou o cabo e puxou o soldado para perto. O homem cambaleou, perdeu o equilíbrio e Daine se inclinou, enfiando a faca em seu olho direito, o cabo batendo contra o osso. Abandonando a faca cravada na órbita do homem, ele jogou a lança para a mão direita e a arremessou. Antes que a lança atingisse seu alvo, Daine já estava correndo, sacando uma nova faca do cinto. A lança perfurou a nuca do mago de batalha mais próximo, atravessando seu rosto em uma nuvem de ossos estilhaçados, sangue e miolos, e a força do impacto fez o corpo cair para frente. Apesar de toda a força e poder de um mago de batalha, sua maior fraqueza era a arrogância desenfreada. Acreditavam que nada poderia detê-los, que a centelha lhes pertencia por direito e somente por direito. Séculos de pouca oposição fortaleceram essa crença. Nunca esperaram ser caçados, jamais imaginaram que pudessem existir predadores maiores no mundo. E isso os tornou presas fáceis. Restam 4. Uma mulher vestindo as saias amarelas da casa Tebal, com um balde em uma das mãos, o avistou pelo canto do olho e atacou. Ela arremessou o balde e desembainhou a espada. Daine firmou o pé da frente, parando bruscamente, enquanto o balde passava voando por ele. Girou o tronco e, num instante, reduziu a distância entre ele e o tebalano. Ele agarrou o pulso dela no meio do golpe e cravou a faca em sua barriga. 1, 2, 3 vezes, e depois uma vez em sua garganta. O sangue jorrou enquanto ela desabava sobre a madeira. Daine continuou se movendo, saltando sobre um cadáver ainda em chamas. Os magos restantes ainda não o tinham avistado.
Eles continuavam a tecer fios de fogo, ar e espírito ao seu redor, olhando para o céu em busca de vivernes. Um deles até mesmo retomara a tentativa de apagar os incêndios que ardiam nos navios. Eram leões que acreditavam estar caçando cervos, tropeçando em direção ao repouso de um viverne. Daine passou sorrateiramente por um grupo de soldados que arrastavam seus companheiros para longe das chamas, com fogo divino impregnando tudo o que tocava. Ele se aproximou por trás da primeira dos 4 magos restantes, tapou-lhe a boca com a mão e cortou-lhe a garganta. O mago à sua direita se contorceu, chamando seu companheiro, os olhos arregalados ao ver Daine caminhando em meio às chamas enquanto se engasgava com o próprio sangue. O mago puxou fios de fogo e espírito, girando-os ao redor de si e canalizando-os para sua mão direita, um brilho vermelho emanando do pingente que pendia de seu pescoço. Daine abriu-se a centelha e lançou um chicote de ar contra o joelho do homem, estalando os ossos. O mago gritou, os olhos arregalados de choque. Seus olhos ainda estavam arregalados quando Daine enfiou o mesmo fio em sua garganta e lhe arrancou o ar dos pulmões. Era sempre assim com os magos de batalha. Tão certos de seu próprio poder que raramente pensavam em se defender. Daine caminhava em meio às chamas, com a atenção fixa nos 2 magos de batalha sobreviventes, um lançando arcos de relâmpago para o céu, o outro puxando o ar ao redor das fogueiras do navio. Ao se mover, ele puxava fios de cada elemento, entrelaçando-os em sua mão, o poder da centelha ardendo em suas veias. Raios de luz emanavam de sua mão, seu nitral tomando a forma de uma lança branca e brilhante que se arrastava ao longo do cais de madeira. A primeira maga o notou de relance e o encarou incrédula enquanto tentava desembainhar sua espada, liberando uma coluna de fogo negro da mão, canalizando o poder da lua de sangue. Daine dividiu as chamas com fios de ar e espírito, atravessando-as e cravando seu nitral em seu peito. Ela estremeceu por um instante, seus olhares se encontrando com os dele, antes de cair para trás e despencar da beira do cais, engolida pela água. Quando a última maga finalmente percebeu que todos os seus companheiros estavam mortos, olhou para Daine, boquiaberta. Quem? O que é você? Daine entrelaçou fios de espírito ao redor da mulher em uma teia intrincada, envolvendo-a completamente, sentindo uma vibração quando o último fio se encaixou, cortando-a da centelha. Ela soltou um suspiro, mas imediatamente levou a mão a algo sob sua couraça. A gema vermelha que ela havia produzido já começara a brilhar quando Daine a arrancou de suas mãos com um fio de ar e a puxou para si. Ele nem precisou usar a centelha para imobilizar a maga. Ela simplesmente ficou parada como uma corça atordoada, imóvel, enquanto Daine olhava para a gema vermelha brilhante em sua mão, seu nitral projetando uma luz branca sobre o cais. Soldados de Loria e Valtaranos com as cores de Coraclon e Tebal o cercavam, mas não ousavam se aproximar. Eles tinham visto o que ele fizera aos magos, o que ele estava fazendo naquele momento. Um homem ousou dar um passo à frente, mas caiu como um saco de pedras quando Belina lhe cravou uma faca na nuca, do alto de um telhado próximo, desaparecendo novamente antes que os outros pudessem vê-la. Daine olhou para a gema brilhante. Ele já havia segurado uma antes, mas nunca se permitirá extrair seu poder. Mas algo nela parecia diferente naquela noite sob a lua de sangue. Ela o chamava, sussurrava em seu ouvido, ansiando para que ele acessasse a força que oferecia. E por um breve momento, Daine considerou a possibilidade. Ele vira o que os magos de Loria podiam fazer com o poder de sua essência. E em suas mãos, nas mãos de alguém que compreendia a morte, ela poderia ser usada para libertar Valtara. Mas ele também havia testemunhado o que a magia de sangue fazia com a mente ao longo do tempo. Ele enviará magos corrompidos o suficiente para os braços de Eraia. E então Daine ergueu o olhar para encontrar o do último mago de batalha sobrevivente, inseriu fios de terra e espírito em sua mão e esmagou a gema até reduzi-la a pó. Uma luz carmesim espirrou por seus dedos, brilhante como uma estrela, e então se dissipou em uma tênue névoa vermelha. Tem alguma última palavra, maga? Perguntou Daine, inclinando a mão e deixando a poeira cair sobre as docas. Ele podia sentir a mulher sondando a barreira que a envolvia, tentando desesperadamente romper as defesas. Você não precisa fazer isso, ela gritou de volta. Daine podia ouvir o medo em sua voz. Ele o conhecia bem. Quando uma pessoa vivia com a centelha ao seu alcance, ela se tornava intrínseca a tudo o que fazia. E quando lhe era tirada, ficava indefesa como um recém-nascido mamando no peito da mãe. Você não precisa, ela repetiu. Vamos entregar o porto sem mais derramamento de sangue. Eu prometo. Daine acreditou nela. Infelizmente, é do seu sangue que preciso. Não da sua rendição. Gostaria muito que não fosse assim. Mas é. Que Eraia a acolha. Daine liberou seu nitral e, ao mesmo tempo, enrolou um fio de ar na cintura do mago e outro em uma espada no cais atrás dele.
Ele puxou. A mulher foi arremessada pelo ar, gritando. Ele a agarrou pela garganta no exato momento em que seus dedos se fecharam em torno do cabo da espada caída, e então cravou o aço em seu estômago. Em outra vida, sussurrou ele, enquanto a luz se apagava nos olhos do mago. Ele poderia ter lidado com todos eles rapidamente, mas aquela noite não era sobre eficiência, pressa ou mesmo morte. Era sobre terror. Era sobre os traidores e os soldados de Loria assistindo seus magos serem despedaçados um a um, observando as sombras caçá-los. Era sobre fazê-los temer a escuridão. Daine soltou a garganta da mulher e deixou seu corpo cair. Ele entrelaçou fios de espírito e ar em sua voz, olhando para os soldados ao seu redor, a luz dos navios em chamas projetando sombras sobre as docas. Eu sou Daine Ateris. Esta é a minha casa, e vocês não são mais bem-vindos. Ele lançou um olhar sobre os lorianos e valtaranos que o cercavam, com as armas em punho. Aqueles que sobreviverem esta noite, contem a eles o que aconteceu aqui. Digam que o dragão da casa Ateris voa novamente e que anseia por sangue. Deixem Valtara e nunca mais voltem. Se fizerem isso, talvez ainda vivam para envelhecer e ficarem grisalhos. Daine se entregou completamente centelha, sentindo-a puxá-lo, sentindo-a queimar em suas veias e crepitar sobre sua pele. Ele encontrou o elemento ar em sua mente e o puxou, seu toque suave e frio percorrendo sua pele. Agora, digo-vos apenas uma última coisa: corram. Ele respirou fundo e, em seguida, lançou fios por toda a cidade portuária, espalhando-os sobre os navios em chamas e cada lampejo de fogo que encontrava, as velas, as lanternas, as fogueiras. Num único sopro, ele os saciou a todos, e com as nuvens negras acima bloqueando a luz da lua, Ankar mergulhou na escuridão. Petricleute correu com tanta pressa que não conseguia ouvir nada além do som do próprio coração e do tumulto de passos e gritos ao seu redor. Ele nunca tinha visto uma noite tão escura. Mal conseguia distinguir o chão à sua frente. Um súbito clarão de luz branca iluminou a rua, revelando a multidão de homens e mulheres ao seu redor, tanto lorians quanto valtaranos. Aquele brilho branco lhe proporcionou um breve alívio, apenas para seus olhos se deterem na silhueta escura do homem que se autodenominava Daine Ateris, com uma lança cintilante em sua mão. Ele brandiu a arma em um amplo arco, atravessando 3 soldados. E então a lança desapareceu e, com ela, a luz. Que porra é essa? Alguém gritou à sua esquerda. Ele é tipo algum tipo de... Quem quer que estivesse falando não terminou a frase. Um baque seco foi seguido pelo som de um corpo caindo no chão. Foi então que o bater de asas zumbiu lá em cima, acompanhado por aqueles guinchos agudos e pulsantes. Petric. Uma mão agarrou o ombro de Petric. A voz pertencia a Micail. Por aqui. Petric hesitou. Os portões estavam à frente. A voz, não. A luz branca irrompeu em vida mais uma vez, e Petric observou Daine Ateris cravar sua lança branca no peito de um homem, arcos de relâmpago saindo de sua palma e despedaçando um grupo de lealistas tebalanos. Uma segunda mão o puxou na direção oposta, Ginton John. Cinzas e manchas de suor cobriam o rosto de Ginton, seus olhos arregalados, as veias do pescoço saltando. O que você está fazendo? Anda, anda. Petric fez menção de responder, mas então algo caiu sobre Ginton vindo de cima, arremessando-o ao chão. Escamas vermelho-escuras e chifres selvagens. O dragão abriu as mandíbulas e arrancou pedaços de carne do ombro e pescoço de Ginton, enquanto seu cavaleiro permanecia sentado calmamente em suas costas. A criatura ergueu a cabeça e seus brilhantes olhos dourados fitaram Petric. O dragão inclinou a cabeça para a direita, pedaços de carne pendurados nos dentes, sangue escorrendo. Um momento de calma se passou enquanto ele encarava os olhos da criatura, e então o dragão abriu as mandíbulas e gritou, as pregas em seu pescoço e costas tremendo. A luz desapareceu mais uma vez, deixando o pulso de Petric acelerado. Micail o agarrou e o puxou para trás, para o que devia ser um beco. Ele caiu no chão, ofegante como um cão exausto, com as costas pressionadas contra a parede de madeira e as mãos atrás da cabeça. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Petric. Micail o agarrou e o sacudiu. Petric, cala a boca. Gritos e uivos arrepiantes ecoavam no ar, seguidos por batidas de asas e guinchos de vivernes. Estamos mortos. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele as afastava da cabeça. Tentou parar o tremor, mas não tinha controle. Não, não vamos. Vamos sair daqui. Só preciso que você fique quieto e se levante. Não, disse uma terceira voz, com um toque de tristeza. Seu amigo tem razão.
Você vai morrer aqui. Mikhail deu um salto para trás, e Petrik se afastou bruscamente da voz, os dedos cravando-se na terra, os pés impulsionando-se. Uma mulher surgiu da escuridão, aproximando-se o suficiente para que Petrik conseguisse distinguir seu rosto. Ele viu pele escura e longos cabelos trançados. Narvoniana. Ela se movia como uma leoa à espreita de sua presa. Mikhail deu um passo em direção a ela. Quem é você? Seus lábios se curvaram num sorriso triste. Em qualquer outro dia, uma mulher tentando finalmente fazer algo que vale a pena. Mas esta noite, eu sou a morte. Sinto muito em conhecê-lo. Petrik não viu o que aconteceu em seguida. Houve um movimento rápido, e então Mikhail estava segurando seu pescoço. Seu amigo olhou para ele com uma expressão vazia no rosto, e quando puxou a mão, o sangue jorrou. Petrik recuou na terra quando Mikhail tentou alcançá-lo, cambaleando, com sangue jorrando do ferimento no pescoço. Mikhail caiu de joelhos, e a mulher passou por cima do seu corpo. Ela olhou para Petrik, soltando um suspiro suave. Lugar errado, hora errada. Petrik recuou rapidamente e se levantou com dificuldade, saindo do beco e voltando para a rua principal de Ankar. Ele esbarrou em alguém, lutando para se manter de pé. Ouviu-se o bater de asas, um guincho, depois uma rajada de vento atingiu seu rosto e a pessoa em quem ele havia esbarrado desapareceu. O céu estava um pouco mais claro agora, seus olhos se ajustando à escuridão. Aquelas bestas escamosas sobrevoavam a cidade, mergulhando apenas para despedaçar as pessoas. Os portões não estavam longe. Ele conseguiria chegar lá. Ele desviou o olhar do céu e começou a correr, com passos ecoando ao seu redor. Aquela mesma luz branca irrompeu em vida mais uma vez, e lá estava Daina Teres na rua diante dele, parecendo um demônio que rastejara do próprio vazio. O homem, se é que era mesmo isso, brandiu sua lança de luz e a golpeou na cabeça de um soldado em fuga. Petrik supôs que os fragmentos que explodiram para fora eram ossos e cérebro. Enquanto o homem caminhava em sua direção, Petrik tropeçou em um corpo, sentindo um estalo quando seu cotovelo bateu com força na pedra. Tentou se levantar, mas algo o prendia. Algo que ele não conseguia ver nem tocar. Convivia com magos há tempo suficiente para saber que era centelha, para saber que não havia nada que pudesse fazer. Ali era onde ele morreria. A milhares de quilômetros de casa, num lugar pelo qual pouco se importava, cercado pelos cadáveres de homens e mulheres que um dia chamara de amigos. Pior ainda, mesmo com Daina Teres pairando sobre ele, aquela lança branca pulsando luz, Petrik ainda não tinha certeza pelo que deveria estar lutando. Se lhe tivessem dado a oportunidade, ele teria morrido gordo e bêbado nos braços de uma mulher que o amasse. E um cachorro, ele teria adorado ter um cachorro. Petrik apertou os olhos para a luz intensa da lança branca. Não sinto prazer nisso, disse Daina Teres, de pé sobre ele, com sombra se formando nas cavidades de seu rosto. Mas também não me esquivarei disso. Eraia te abraça. Ele ergueu a lança e a cravou no coração de Petrik. A dor durou apenas meio segundo. Então o mundo ficou frio e escuro, e uma estranha sensação de pânico e inquietação o consumiu. Ele gritou, mas nenhum som saiu.